Bom, nós vamos meditar na palavra de Deus. Semana passada, quem aqui estava se lembra que nós falamos sobre o trauma de Mefibosete. E conversamos bastante. E foi uma mensagem que Deus falou muito ao nosso coração. Porque ao longo desse mês, nós estamos trabalhando essa temática. Marcas de um coração ferido. Porque todos nós que aqui estamos, podemos nos ferir ao longo da nossa caminhada. Porém, como eu enfatizei na semana passada, enfatizo novamente. Nós nos ferimos e também podemos ferir as pessoas que estão à nossa volta. Hoje, nós vamos conversar, tendo como base Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13, nós temos a oração dominical. Ao longo dessa semana, enquanto preparava a meditação de hoje, pensei em pregar nesse texto por vários motivos, entre eles por ser o Dia dos Pais. A oração dominical, a oração do Pai Nosso, desse Pai que não falha, desse Pai amoroso, desse Pai que nos corrige, desse Pai que nos concede tudo, desse Pai que está sempre conosco. Ele é o nosso modelo de Pai perfeito. Eu gostaria muito que você se colocasse em pé, o texto será projetado para você. Que Deus fale ao nosso coração, amém? Amém. Vamos juntos a uma só voz ler, que na verdade aqui nós temos uma oração, a oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao versículo de número 13. Todos juntos. Portanto, pode se assentar. Há um filme chamado Uma Jornada de Perdão. Esse filme foi lançado em 2020 e retrata uma história que se assemelha com muitas outras histórias. Relata a história de dois irmãos que acabaram tendo um conflito, um desencontro. Eles eram filhos de um comerciante nos Estados Unidos, e esse comerciante, como fazia suas entregas em diversas regiões do Alabama, ele então pediu para que os dois filhos fizessem essas entregas, para que eles fossem nessa jornada. O pai acabou se baseando em duas parábolas das Escrituras, a parábola do filho pródigo e a parábola do bom samaritano. E o pai então envia os dois filhos. Obviamente nós tínhamos um risco, né? De que essa dificuldade se acentuasse ainda mais ao longo dessa jornada, mas o pai orando e buscando muito o agir de Deus durante essa jornada, os filhos acabaram se perdoando. E nós tivemos a restauração dos laços entre os irmãos. E quando eu e você olhamos para a nossa própria jornada, porque todos nós aqui estamos caminhando, estamos desenvolvendo a nossa vida, e ao longo dessa jornada, muitas vezes nós nos ferimos. Eu gostaria que você começasse refletindo a respeito da sua própria família. A sua família é uma família coesa? É uma família unida? Há um bom relacionamento entre pais e filhos, irmãos? De modo geral, a sua família é uma família fragmentada ou é uma família
unida. Há alguma realidade conflituosa na sua família atualmente? Muitas vezes, quando eu e você nos ferimos, nós passamos a cultivar a amargura. E a palavra de Deus nos diz em Hebreus que a amargura é a raiz de todos os males. E fala mais ainda que uma pessoa amargurada, e eu creio que não há ninguém amargurado aqui entre nós, hein? Ou há? Uma pessoa amargurada, ela acaba contaminando outras pessoas. O autor de Hebreus nos fala sobre isso, que a amargura, ela é prejudicial para a nossa própria vida, e uma pessoa amargurada, ferida, ela acaba ferindo outras pessoas. Uma pessoa ferida acaba se isolando, porque ela já não confia no outro mais. Pense um pouquinho nos seus relacionamentos. Você confia no outro? Você consegue compartilhar os seus sonhos, as suas derrotas, as suas lutas, as suas alegrias? Você consegue estabelecer um relacionamento pautado pela confiança, onde de fato você pode rasgar o seu coração? Quando eu e você nos ferimos, também nós acabamos colocando em prática a falta de perdão. Nós não perdoamos. Quando nós somos feridos, quando nós ferimos alguém, e isso acaba prejudicando o nosso coração ao longo da nossa jornada. Uma pergunta específica para todos nós que aqui estamos. Hoje, alguém que você precisa perdoar? Alguém que eu preciso perdoar? Se fosse para você pegar o seu celular, que você tanto usa, assim como eu, você teria coragem de mandar uma mensagem para uma pessoa que você precisa perdoar? Talvez essa pessoa seja você mesmo. Porque muitas vezes eu e você também não nos perdoamos, em decorrência de algumas situações específicas. E justamente por isso, diante dessas circunstâncias que assolam o meu e o seu coração, nós temos que contar com o sustento que vem de Deus, para que Ele possa trazer um novo significado no meu e no seu coração. Esse texto que nós lemos, a oração do Pai Nosso, ela se encontra no Sermão do Monte. Se você olhar comigo aí na sua Bíblia, você vai notar que do capítulo 5 até o capítulo 7, nós temos o Sermão do Monte. Do capítulo 5 ao capítulo 7, nós temos uma aula teórica, porque o capítulo 5, versículo 1, nos conta que o Senhor Jesus subiu a um monte. Nós não sabemos ao certo qual monte é esse. Ele levou consigo os seus discípulos, e uma grande multidão subiu com ele. E ele se assentou como um bom rabino, como um bom mestre, e começou a ensinar os seus discípulos e, consequentemente, aquela multidão. Portanto, em um primeiro momento, nós temos uma aula teórica. O Senhor Jesus está ensinando. O termo aqui é didascalia. Ele está ensinando. Ele está compartilhando algo muito importante. Quando nós chegamos no final do capítulo 7 e entramos no capítulo 8, nós temos uma aula prática. Por quê? Se você olhar comigo aí, capítulo 8, versículo 1 de Mateus, você vai notar que a expressão que nós encontramos é: descendo o Senhor Jesus do monte, desceu com ele toda a multidão, e ele se encontrou com um leproso. E o texto bíblico nos diz que toda a multidão estava olhando para o Senhor Jesus. A ideia que ali estava basicamente é essa: será que o discurso está alinhado com a vida, com a postura? E o Senhor Jesus toca naquele leproso, e o cura, e o liberta, e concede a ele saúde. No Sermão do Monte nós temos a carta magna do rei. Você conhece muito bem o que significa uma carta magna. Uma carta que contém muitas leis, muitos ensinamentos, é uma carta pública. Ou nós temos o manifesto do rei, o rei Jesus se manifestando e colocando então aquilo que ele entende que as pessoas deveriam seguir.
No Sermão do Monte, ele fala a respeito das bem-aventuranças. Eu acho interessante isso porque ele abre o sermão falando a respeito das bem-aventuranças. E você conhece qual é a primeira bem-aventurança que o Senhor Jesus trabalha no Sermão do Monte? Quem conhece? Capítulo 5, versículo 3, o que nos diz aí? Bem-aventurados humildes. É interessante como o Senhor Jesus começa falando a respeito de humildade, né? A humildade é a mãe de todas as outras virtudes nas bem-aventuranças. Uma pessoa humilde, ela trata os outros com bondade, ela reconhece quem ela é, ela reconhece quem o outro é, ela não pensa além e nem a quem, ela pensa na medida correta. O Senhor Jesus também fala no Sermão do Monte a respeito de justiça, a respeito de alegria, a respeito de jejum, a respeito de religiosidade, uma religiosidade vazia, porque ele começa a confrontar os fariseus, os saduceus, dizendo que eles iam orar em praça aberta, buscando atenção para si, mas não era uma oração verdadeira, tanto que na sequência ele ensina a oração do Pai Nosso, e também nos fala no Sermão do Monte, no capítulo 6, versículo 6, que eu e você podemos orar na coletividade, mas também devemos orar na particularidade, entrando no nosso quarto, fechando a porta do quarto, orando em secreto, e o Pai que vem em secreto nos recompensará. Como esse sermão é rico. Ele nos fala sobre algo que eu e você não temos, no Sermão do Monte. Se você olhar comigo, capítulo 6, versículo 27, ele nos fala sobre ansiedade. Um tema tão atual. Ele nos fala sobre ansiedade, dizendo que nós não devemos andar. Está no gerúndio aí, viu? Nós não devemos andar ansiosos, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor está sempre conosco. E ele fala sobre oração. Eu gostaria que você se atinasse para essa realidade aqui, ó. Por 17 vezes nós encontramos a palavra Pai no Sermão do Monte, fazendo menção à figura desse Pai amoroso, justo, desse Pai que está sempre conosco, porque aqui nós temos o Senhor Jesus 100% homem e 100% Deus, e Ele está constantemente recorrendo ao Pai, e Ele nos ensina a respeito da oração do Pai Nosso. John Stott, no seu livro A Cruz do Rei, ele fala algo interessante com relação ao Sermão do Monte. Ele diz: o Sermão do Monte é o modelo de uma conduta fiel diante de Deus e diante da sociedade. Ou seja, tudo que eu e você encontramos no Sermão do Monte. Deixa eu só dar uma pausa aqui. A pergunta é: você já leu o Sermão do Monte? Oh, Jesus! Quem não leu? Todos leram? Olha que convicção, isso me motiva. Acho que eu vou até vou continuar agora, né? Você já leu o Sermão do Monte? Oh, aleluia. O Sermão do Monte, por 17 vezes, nos fala a respeito do Pai. O John Stott está dizendo que é um modelo para que possamos viver na sociedade diante de Deus. Nós temos tudo aqui. Tudo que nós precisamos se encontra no Sermão do Monte. E quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso, ela nos ensina algumas questões que são importantes. A primeira se encontra no versículo 11. Eu poderia citar muitos ensinamentos aqui, mas eu vou citar alguns. A primeira realidade nos fala sobre o sustento. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Essa expressão nos fala a respeito do sustento que vem de Deus. O pão era a comida principal em Israel naquele contexto. Se você olhar comigo, Êxodo capítulo 16, versículo 1, quando o povo de Deus saiu do Egito e estava caminhando em direção à terra prometida, Deus mandou o maná do céu, Deus mandou o pão do céu. E aqui nós temos uma conexão com o próprio Senhor Jesus, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. E nele nós podemos confiar, Ele supre todas as nossas necessidades. Portanto, o pão que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui, que nós devemos pedir hoje, é uma oração de petição.
o pão nosso dai-nos hoje. Hoje. Porque na sequência ele vai trabalhar justamente a ideia da ansiedade, que eu e você ficamos ansiosos com relação ao que nós devemos comer, com relação ao que nós devemos vestir, e que nós não podemos acrescentar um côvado sequer ao dia de amanhã. No grego significa 27 centímetros ao dia de amanhã. Eu e você não podemos acrescentar 27 centímetros ao dia de amanhã. Nós podemos nos organizar, mas tudo depende de Deus. E o Senhor Jesus nos ensina que esse pão simboliza a graça e o sustento de Deus. Quando eu e você olhamos para o nosso trabalho, para a maneira como o Senhor tem nos sustentado, quando nós olhamos para a nossa própria família, para os relacionamentos que nós temos, todos nós que aqui estamos, muitas vezes nos apertamos. Temos as nossas dificuldades. Porém, a palavra de Deus nos ensina que nós temos um Deus que tem nos sustentado dia após dia. E quando nós pensamos na figura do pão, a mesa traz consigo muitos simbolismos. A mesa revela comunhão, a mesa revela gratidão, a mesa revela sustento, a mesa revela a presença do Senhor Jesus conosco. Agora, eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso daqui. Porque o Senhor Jesus nos ensina a pedir o pão, não o luxo. Você consegue entender que a maioria das crises que eu e você temos, com relação a projetos, com relação a conquistas, isso tudo passa por aquilo que nós almejamos, que muitas vezes não faz parte do querer de Deus. Tanto que a palavra nos ensina que eu e você não recebemos porque nós pedimos mal. Não significa que o Senhor não possa prosperar a nossa vida, longe disso. Mas o que está em jogo aqui é a nossa necessidade real. E diante dessa necessidade real, a pergunta é: tem faltado algo para mim e para você? Necessidade real, tem faltado algo para você? Ou o Senhor tem suprido todas as tuas necessidades? Ele tem nos abençoado. E é interessante, né? Esses dias eu estava caminhando ali, perto dos condomínios ali, dos ipês, e essa época é uma época de florescer os ipês, né? E a gente começa a observar as árvores, né? Você passa e vê um período de sequidão, depois você passa e vê aquela árvore tão bonita, cheia de flor. Será que a gente consegue enxergar doçura nisso? Ou a gente só encontra doçura em uma viagem internacional? Ou a gente só encontra doçura em um carro importado? Ou a gente só encontra doçura em um salário robusto? Você consegue perceber que a vida vai nos endurecendo e a gente perde aquele olhar grato para as pequenas coisas? Meu irmão e minha irmã, quando eu e você acordamos pela manhã e olhamos para a nossa própria família, é um milagre dos céus. Você crê nisso? Quando você fecha um mês, apertado ou não, mas as coisas se resolvem, é milagre do céu. Quando em um período de deserto, você está no deserto, passando por um período de grande dificuldade, simbolicamente falando, começa a cair o maná do céu, isso é graça de Deus. Por isso que a palavra de Deus trabalha a dinâmica da murmuração, da reclamação. O povo de Deus, que deveria caminhar por um curto espaço de tempo, caminhou por 40 anos no deserto. Sabe por quê? Porque eles não tinham um coração grato. Pelo contrário, eles tinham um coração tomado pela murmuração. Mas que eu e você, eu sei que você já faz isso, mas que a partir de hoje, que possamos fazer com mais intensidade, que possamos agradecer a Deus em tudo e até mesmo pelas dificuldades, amém? Deus não nos prometeu luxo, essa teologia da prosperidade, essa teologia do triunfalismo, não tem nada a ver com as Escrituras. Isso acaba gerando um peso sobre a mim e sobre a sua vida, porque nós queremos conquistar aquilo que o outro tem, é dele, não é nosso. A nossa vida é essa. Nós vamos progredir, nós vamos seguir com a graça de Deus, não pelos nossos méritos. E isso deve gerar gratidão,
no meu e no seu coração. Eu fiquei muito impactado com essa frase do John Stott. Eu gostaria muito que você anotasse essa frase aí. Ela me abençoou muito ao longo desses últimos dias. A maior de todas as misérias é o desconhecimento da providência de Deus. E uma das maiores alegrias é reconhecê-la. Gente, miserável é aquele que não reconhece a bondade de Deus. Há muitas pessoas que têm tudo no campo material, no campo espiritual, com relação à sua família, com relação a tudo aquilo que construiu, mas ainda continua o quê? Miserável. Não reconhecendo a graça, não reconhecendo a bondade, não reconhecendo o amor, não reconhecendo a provisão de Deus. O pão nosso. Ai, aquele pãozinho com ovo logo pela manhã, hein? Ai, esse negócio é bom demais, gente. Fala a verdade. Isso é bom demais, gente. O pão aqui é só uma simbologia, né? Ai, pro bom mineiro, hein? Fala a verdade. Aquele pão de queijo que você corta, coloca a linguiça ali no meio, hein? Ah, meu amigo, você coloca requeijão, fica um negócio violento, gente. Amém? É benção, você come salada, amém. Você come carne, amém. Importante é olhar para a mesa e dizer, o Senhor é bom. O Senhor é misericordioso, eu não quero ser uma pessoa miserável. Uma pessoa que não reconhece a graça de Deus, uma pessoa que não externa a bondade. Uma pessoa que Deus está abençoando dia após dia e continua dizendo, nada acontece comigo, tudo acontece com o outro. A oração dominical, a oração do Pai Nosso nos ensina que nós devemos cultivar um coração grato e que nós devemos louvar a Deus todos os dias, porque não nos falta pão, não nos falta alimento. O salmista no Salmo 25 nos fala justamente sobre isso. Eu nunca vi um justo a mendigar o pão. Eu nunca vi. Não falta. É o Senhor quem sustenta. É o Senhor quem derrama graça. E a oração do Pai Nosso continua nos ensinando. Porque agora no versículo 12, o Senhor Jesus fala sobre algo muito importante. Ele diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Eu gostaria que você entendesse nesse tópico aqui que eu e você temos dívidas. Temos dívidas. Não apenas no campo material, financeiro, mas eu e você temos dívidas. Porque nós erramos uns com os outros. Enquanto eu falo aqui, eu gostaria que você olhasse comigo aí, por favor, capítulo 5 de Mateus, Sermão do Monte, capítulo 5, versículos 13 e 14, eu vou explicar para você. Esse texto nos diz que quando eu e você temos uma desavença com alguém, quando nós nos aproximamos do trono da graça, está aí na sua Bíblia, a expressão é altar. Quando eu e você nos aproximamos da adoração, quando eu e você nos aproximamos do altar de Deus, quando nós temos uma desavença com alguém, nós devemos resolver isso, e consequentemente nós devemos seguir o nosso processo de adoração. Antes de chegar na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus trabalhou esse tema, dizendo que nós devemos ter uma vida resolvida com as pessoas que estão ao nosso lado. Eu gostaria que você caminhasse comigo aqui, eu quero citar alguns personagens para você. Você se lembra muito bem de Jonas. Jonas deveria ir para Nínive, mas foi para Tarsis. Ele foi para Tarsis fugindo da presença de Deus, porque os ninivitas tinham matado a sua família. Sabe como os ninivitas matavam as pessoas? Entre muitas coisas que eles faziam, eles colocavam algumas lanças no chão, fixavam essas lanças, pegavam os seus inimigos e jogavam os seus inimigos para cima, e eles caíam nas lanças. Se você já ouviu algum pregador dizendo que Jonas recusou o chamado missionário de Deus, isso daí me dá uma ira quando eu escuto o pastor falando isso, cara.
romantizando, Jonas não aceitou o chamado missionário. É óbvio que isso está embutido, mas não é o ponto principal. O ponto principal é que teve uma luta entre o reino do norte e o reino do sul. Os ninivitas passaram como um trator contra a família de Jonas. Seus pais foram mortos na guerra, ou seja, ele não queria evangelizar aqueles que mataram seus pais. E se você olhar comigo, capítulo 4, versículo 3, eu gostaria muito que você olhasse do livro de Jonas. O texto bíblico nos diz que depois que a cidade toda se converte, aproximadamente 120 mil habitantes, Jonas passou pela cidade, dizendo, arrependei-vos, e eles se arrependeram. E Jonas pede a morte. Ele pegou no sono, debaixo de uma planta. Quando ele acordou, a planta estava seca. E ele falou com Deus, Deus, por que essa planta secou? E Deus começa a estabelecer um diálogo com ele, dizendo, olha, você não queria pregar para os ninivitas. Como que eu iria punir uma cidade com quase 120 mil habitantes, por causa de um pequeno grupo que destruiu os seus familiares juntamente com outras pessoas? Você perdeu a planta, agora você entende o que significa perder uma grande cidade. Meu irmão, pessoas que não perdoam, guarde isso com você, olha para mim aqui, ó. Pessoas que não perdoam vivem em fuga. Primeira fuga de Jonas, Tarsis. Segunda fuga, se você já leu o livro, você sabe muito bem, porão do navio. Estava lá dormindo, depressivo. Esse homem está em fuga, porque esse homem tem dificuldade em perdoar. Ninguém está dizendo que a situação dele era fácil. Mais ainda, se você acompanhar comigo, e eu gostaria que você fosse acompanhando enquanto eu falo, Atos capítulo 7, versículo 70, nos conta a história de Estevão. Estevão foi apedrejado em uma praça, e segundo o historiador Flávio José, ele levou mais de 3.000 pedradas, de uma vez só. Sabe o que significa isso? É óbvio que não. Levar mais de 3.000 pedradas. E se você está comigo, Atos capítulo 7, versículo 70, nos diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo. E ele começou a orar, quase ali desfalecendo, quase morrendo. E a oração dele foi, Pai, não lhes impute esse pecado. Ou seja, perdoem esses homens, porque eles não sabem o que fazem. Você está com a Bíblia aberta aí, nesse texto? As vestes desse homem caíram aos pés de quem? De quem? Saulo. Ah, agora você vai entrar em parafuso, hein? Porque talvez nunca ninguém te explicou isso. Porque se você olhar comigo, Atos capítulo 11, versículo 25. Atos capítulo 11, versículo 25 nos diz que Barnabé, quando foi assumir o lugar de Estevão na igreja em Antioquia, Barnabé chega em Antioquia, e pela primeira vez nas escrituras, guarde isso com você e não se esqueça, pela primeira vez nas escrituras, o povo de Deus foi reconhecido como cristãos. Está aí na Bíblia, pela primeira vez. E quando Barnabé chegou naquela igreja, reconheceu a graça de Deus, sabe quem Barnabé mandou buscar? Pode falar sem medo aí. Quem que ele mandou buscar? Quem que tinha matado o pastor da igreja? Consentiu na morte do pastor da igreja e voltou para pastorear aquela igreja. E a partir dali, começou um processo de cura e de restauração. De Saulo, ele foi para Saulo. De Saulo, ele foi para Paulo. E se tornou um dos grandes plantadores da igreja. Você consegue entender que o perdão não é um sentimento, hein? O perdão é um mandamento. Eu poderia citar muitas questões aqui para você, mas eu vou terminar com Jesus. Lucas capítulo 23, versículo 34, nos diz que entre as 7 orações que Jesus fez na cruz do Calvário, a última oração foi, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu e você somos chamados para perdoar. Lucas capítulo 18, versículo 21, o Senhor Jesus ensinando os seus discípulos, dizendo
que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Aqui não é apenas a questão numérica, 490 vezes. É óbvio que não é a questão numérica, mas é a questão do exercício do nosso coração. Nós devemos perdoar as pessoas que nos feriram. Ninguém está dizendo que é fácil, porque é muito difícil. Mas eu e você devemos perdoar. Não significa que teremos uma relação naquele nível que tínhamos antes. Mas nós devemos perdoar, porque se eu e você não perdoarmos, nós vamos ficar patinando na caminhada. Eu conheço filhos que não perdoam seus pais, hein? Eu conheço pais que não perdoam seus filhos. Eu conheço irmãos que falaram para mim a seguinte coisa no período da pandemia, dizendo, olha, no período da política, dizendo, olha, eu não perdoo o meu irmão de sangue, ele não coloca o pé mais na minha casa, porque ele não votou no candidato que eu queria. Isso é verdade, gente. O reino de Deus é o reino da união, não é o reino da divisão. Eu e você devemos entender isso. Meu irmão, família é uma safra só. Se você não perdoar a sua família, olha, você será uma pessoa extremamente amargurada, hein? Eu estou dizendo isso, hoje é dia dos pais, eu já perdi meu pai, já perdi minha mãe, já perdi irmãos. Guarde isso com você. Sempre falo com meu irmão, já contei isso para vocês, ele é homossexual, assumido, eu amo meu irmão de paixão. Terça-feira, pela primeira vez, ele virá na minha casa, passar um tempo com a gente essa semana aqui. Meu irmão, homossexual, lutou, batalhou, mas infelizmente não conseguiu se livrar disso. Infelizmente. Meu pai bateu no meu irmão não uma, duas, três vezes, espancou o meu irmão. Uma das últimas vezes, meu pai gostava de cozinhar. Meu pai fez macarronada e meu irmão, por causa do atrito que eles tinham, não queria comer. Meu pai pegou a macarronada e virou na cabeça do meu irmão. A vida passou, meu pai faleceu. Todos os irmãos estavam lá no velório. Quem não estava? Porque a ferida deixa uma machucadura gigante no coração. Guarde isso com você. Eu tenho certeza que meu irmão sofre por causa disso. E no tempo certo ele vai rasgar aquele coração dele e vai chorar como uma criança, em nome de Jesus. Mas guarde isso com você. O erro do outro não significa que eu e você devemos ficar patinando na vida. Deus é maior do que todas essas coisas. Olha o que o C.S. Lewis nos diz. Todos dizemos que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que elas possuem algo para perdoar. Todos dizemos, né? Ah, você tem que perdoar, viu? Nossa, eu estou falando para você que você acha que eu não tenho minhas lutas? Tem uns peão aí que é duro, viu? Não é fácil não, gente. Você pensa que é? Você pensa que é só você que tem? Você pensa que não é um desafio para mim pregar isso? Para eu pregar isso? É um desafio. Mas eu e você, nós romantizamos o perdão até que nós devemos perdoar alguém. Até que nós devemos colocar a nossa vida nos trilhos. Até que nós devemos acertar a nossa vida para que possamos seguir a nossa caminhada. Para nós irmos aqui para o último ensinamento, pelo menos dessa sequência que eu montei aqui, que o Senhor nos ajude a perdoar, amém, gente? Mas eu vou repetir, talvez você precisa perdoar a si mesmo, hein? Talvez você precisa perdoar a si mesmo. Nós devemos perdoar. A última questão aqui, versículo 13. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa sequência, bondade, sustento de Deus, perdão. E agora o Senhor Jesus começa a trabalhar no final da oração, a ideia da tentação. Guarde isso com você, ó. A tentação em si não é um pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15, nos ensinou que o próprio Senhor Jesus foi tentado de todas as formas, mas não pecou. Ele superou o pecado. A postura que eu e você devemos ter diante da tentação é: nós devemos vigiar e orar. Mateus capítulo 26, versículo 41, nos diz que nós devemos vigiar e orar, porque nós somos tentados todos os dias.
O primeiro Adão cedeu no jardim do Éden. Quando a serpente, que era a personificação do mal, uma das maiores tentações, não se esqueça disso, hein? É o nosso orgulho, hein? Você se lembra que a serpente tentou de diversas maneiras? Qual foi a hora em que Adão pecou? Juntamente com Eva. Vocês se lembram? Quando a serpente falou assim para eles: olha, se vocês comerem do fruto que se encontra no meio do jardim, vocês serão conhecedores do bem e serão iguais a Deus. O ser humano quer ser Deus. O ser humano é orgulhoso. Quando mexe no nosso orgulho, na nossa vaidade. Nós falamos que não, mas todos nós temos um pouco de vaidade. O inimigo conhece muito bem isso. Uma pergunta importante para todos nós, e responda com sinceridade para você aí, viu? Quais são as áreas que eu e você somos tentados? Ultimamente, quais são as áreas onde nós estamos sendo tentados? Dinheiro, sexualidade, difamação, procrastinação, orgulho, inveja. Quais são as áreas onde nós somos tentados com frequência? Caso você não saiba, anote aí, Lucas capítulo 4, versículo 13, assim nos diz, que o diabo saiu da presença de Jesus até o momento oportuno. Sabe qual é o momento oportuno onde você será tentado? Quem sabe aqui? Quem sabe o momento oportuno? Ninguém sabe. Meu irmão, toma cuidado, hein? Fica fletando lá no trabalho, com aqueles olhares lá. Uma hora vai dar errado, hein? E eu me incluo nisso também. Minha irmã, toma cuidado, viu? Você fala, meu marido é um insensível, né? Aí você chega lá, aquele caboquinho lá, né? Chega e fala para você assim, nossa, como você está bonita hoje, né? Fala até doce, né? E você pensa, meu marido não fala isso para mim. Ele falou 1, 2, 3 vezes a sequência, você já sabe o que vai acontecer, viu? Certo? Momentos de prazer destroem famílias, viu? Todas, começando com essa que vos fala, todas. O diabo é sujo. Ele espera um momento oportuno para nos derrubar. A intenção dele é nos derrubar mesmo, viu? Todos os dias. Porque a função dele é matar, roubar e destruir. Por isso que o Senhor Jesus nos ensinou que nós devemos vigiar e orar. Por isso que o salmista aqui, no Salmo 119, versículo 94, nos diz, salva-me, Senhor, sou teu. Ele está orando para ele mesmo, dizendo, salva-me, Senhor, de mim mesmo, das minhas loucuras, da minha vaidade, de tudo aquilo que eu penso que é correto, dos impulsos da minha carnalidade. Salva-me, Senhor, porque se não for a tua graça, eu vou cair e a queda vai ser feia. Vai ser feia. E isso serve para todos nós que estamos aqui. Nós devemos tomar cuidado. Nós limitamos a tentação muitas vezes somente na área sexual, viu? Mas há outras formas de tentação que nós devemos tomar cuidado. Esse negócio de celular aí que só você tem a senha, isso aí é complicado, hein? Certo, bênção? Mas cuidado, deixa o negócio na mesa lá, ó, quer olhar, olha, seu filho, sua esposa. Não tem segredo não, irmão. Porque o segredo nesse campo é a porta que o diabo quer, viu? Toma cuidado. Tudo que eu estou falando aqui serve para mim. Vocês me conhecem muito bem. Não é uma leitura punitiva, não. É uma leitura de orientação para todos nós. Nós vivemos em um mundo caído. Nós vivemos em um mundo destruído pelo pecado. A oração do Pai Nosso nos ensina, né? Senhor, nos livre das tentações. Penúltimo slide aqui. Olha o que o John Owen fala. Olha o que ele diz. Ele fala assim, ó. Melhor, você pode ler aí? Lê para você participar. Lê bem forte aí. Vamos lá. Mortifique. Faça disso sua luta diária enquanto viver. Não termine nenhum dia sem lutar contra o pecado. Continue matando o pecado, ou ele o matará. Certamente ele se lembrou de Romanos capítulo 6, versículo 23, que nos diz que o salário do pecado é a morte. É óbvio, o dom de Deus é a vida eterna. Nós vamos concluir aqui, levando para o nosso coração, nós temos um Senhor Jesus que nos sustenta. Ele nos concede o pão, Ele nos concede além do que precisamos, Ele nos concede tudo.
Nós temos um Senhor Jesus que nos ensinou a perdoar. Do alto da cruz do Calvário, Ele bradou isso: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós temos um Senhor Jesus que nos ajuda diante das tentações que nós temos. E só um detalhe importante: tenha mentores nessa caminhada, viu? Nós precisamos de mentores, pessoas que nós vamos abrir o nosso coração. Não todas as pessoas, é óbvio, mas precisamos de mentores. Ele nos ajuda diante das piores tentações, das noites escuras, da caminhada onde as trevas começam a se aproximar da minha e da sua vida. Nós temos um Senhor Jesus que cura o nosso coração, nos transforma, nos redime, para que a gente siga então a nossa jornada, a jornada do início, para que possamos entender que o Senhor está conosco na jornada. Você pode se colocar em pé? Vou chamar o pessoal da banda aqui à frente. Venham aqui, por favor, fique em espírito de oração. Meu irmão, minha irmã, Deus está falando com você nessa manhã, hein? De uma forma clara, objetiva. Nós precisamos perdoar. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós. Se a gente não perdoar, a gente nem consegue orar a oração do Pai Nosso da forma correta. Você concorda comigo? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós. Você que entende de gramática, é condicional aí. Correto? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós vamos orar nesse momento. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Talvez você entrou aqui nessa manhã e o seu coração não tem reconhecido a bondade de Deus, o sustento de Deus. Talvez você não tenha agradecido pelo pão de cada dia de uma forma concreta, profunda. Senhor, nos ensine a agradecer, Pai. Nos ensine a olhar para a mesa, nos dê um coração igual ao Teu, Pai. Um coração grato. Talvez há pessoas que estão aqui, que precisam perdoar os pais, os irmãos, os primos, os amigos, os filhos, ou até mesmo alguém da própria igreja, do próprio trabalho. Senhor, nos ajude a perdoar, Pai. Tira todo o peso do nosso coração, Senhor. Porque quando nós não perdoamos, nós temos uma caminhada muito dura, Senhor. Talvez há pessoas que entraram aqui nessa manhã que estão sendo tentadas, mas tentadas, que já estão quase caindo, que já estão quase perdendo uma esposa preciosa, um marido precioso, filhos preciosos, por causa de momentos de prazer. Pai, em nome de Jesus, livre essa pessoa disso, Senhor. Que caia por terra todo o levante das trevas, em nome de Jesus. Que não haja pecado no altar, Senhor. Que não haja pecado nos líderes dessa igreja. Que não haja, Pai, pecado entre todos aqueles que aqui estão, que nos acompanham. O Senhor conhece, Pai, quais são as nossas lutas, quais são as noites escuras, onde nós realmente estamos vulneráveis, debilitados. Que o Senhor nos ajude. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção aqui, Senhor. Nos ensina a ter um coração grato, um coração igual ao Teu, um coração que reconhece o pão, que reconhece a graça, que reconhece a misericórdia e daí por diante. Senhor, nos ajude a perdoar as pessoas que nos feriram em algum momento da nossa jornada. Nos ajude a perdoar, Pai. Nos dê um coração livre de todas as amarras. E Pai, em nome de Jesus, nos livre de toda e qualquer tentação. O inimigo está ao nosso derredor, rugindo como leão, mas ele não é o leão. O leão é o Senhor é o leão da tribo de Judá. É o Senhor quem derruba todo o levante das trevas. É o Senhor quem nos mantém na Tua presença. Louvado seja o Teu nome, Pai. Aplique essa mensagem de hoje nos nossos corações. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.